A história começa com o gênio do Homer jogando uma bola de boliche várias e várias vezes no telhado de sua casa. E sabe o porquê disso? Bom, ele simplesmente estava tentando tirar um frisbee do telhado. Uma pessoa normal perceberia que isso era uma péssima ideia, porque a bola poderia quebrar o telhado ou até mesmo cair na cabeça dele. Mas estamos falando do Homer, e aparentemente ele tenha muita sorte, porque a bola só quebrou um pedaço da chaminé e depois caiu bem na cabeça do Flanders. E sabe qual que é o pior de tudo? O frisbee nem estava no telhado, ele estava no chão atrás do Homer. Mas o fato é que graças a essa atrapalhada do Homer, Ned acabou tendo uma concussão cerebral, hemorragia e vários ferimentos pelo corpo. Mais um tempo depois, quando ele finalmente acorda, o Dr. Hibbert, muito sorridente, diz que Ned foi muita sorte de ser atingido por aquela bola de boliche. E sabe por quê? Segundo ele, Ned tinha um tumor cerebral, que só pôde ser descoberto e tratado a tempo graças à bola de boliche. Então ele teve azar e sorte ao mesmo tempo. No entanto, quando Ned vai cumprimentar o doutor e aperta sua mão, inusitadamente acaba tendo uma visão do médico caindo e se espatifando todo sorridente no chão. Então, vendo que o Ned tinha ficado muito pálido, Hibbert resolve abrir a janela para ele tomar um pouco de ar fresco. Mas nesse exato momento, o que acontece? O Homer entra no quarto junto com a Marge e o Bart. E vendo uma oportunidade, pede pro médico pegar o frisbee dele, que tinha ficado preso do lado de fora da janela. Mas assim que tenta pegar esse frisbee, o Dr. Hibbert acaba escorregando e caindo vários e vários andares. E por isso, para amenizar a dor que ele sentiria ao se espatifar no chão, ele aplica em si mesmo um pouco de morfina, que ele costumava carregar no jaleco. E desse jeito, ele se espatifa todo sorridente no chão, concretizando assim aquela visão do Ned. Depois de deixar o hospital, Ned ainda estava muito confuso com tudo o que tinha acontecido. E mesmo tendo previsto com detalhes a morte do Dr. Hibbert, ele se recusava a acreditar que conseguia ver o futuro. E dizia para si mesmo que tinha sido tudo uma grande coincidência, bastante sinistra por sinal. Mas então, Ned acaba vendo que alguém tinha jogado os sapatos do Moleman nos fios do poste com ele dentro. Nem vou comentar a lógica disso, que não faz sentido de várias formas diferentes. Mas o fato é que Ned consegue salvar o velho. Porém, assim que encosta nele, Ned tem uma outra visão do futuro, onde o Moleman estava sendo devorado por vários crocodilos. E muito assustado com essa visão, Ned acaba soltando o velho, que cai dentro do esgoto, onde, adivinhem, é devorado por crocodilos. E com essa segunda previsão cumprida, não havia mais dúvida nenhuma de que Ned podia ver o futuro e descobrir como as pessoas morreriam. Ou vai ver o poder dele e é matar pessoas, porque temos que concordar que é muita coincidência todas as pessoas que ele toca morrerem poucos segundos depois. Mas o fato é que Ned começa a questionar por que Deus permitiu que ele tivesse esses poderes. Então o Homer aparece, procurando seu frisbee que ele não sabia onde tinha parado. E muito desesperado, o Ned acaba contando pro Homer sobre o seu poder de prever a morte. E muito ganancioso, Homer rapidamente acaba tendo várias ideias. E por isso, ele pede para Ned prever como ele morreria. E assim o Ned faz, e tem uma visão dele mesmo atirando várias vezes no Homer. E com isso, o coitado do Flanders entra em pânico total, sem conseguir acreditar na possibilidade de se tornar um assassino. E por isso, sem saber o que fazer, ele acaba mentindo para Homer e diz que ele morreria comendo um sanduíche. Depois disso, não querendo se tornar um assassino, Ned resolve vender sua casa e ficar o mais longe possível do Homer. E muito bisbilhoteira, a Liz aparece e pergunta por que ele estava se mudando. E por algum motivo, Ned acaba desabafando com ela e conta sobre a visão que teve onde ele atirava no Homer. Mas muito sábia ou muito intrometida, a Lisa diz pra ele que não se podia lutar contra o destino, mas ela também faz um pedido e diz que se Ned realmente fosse atirar em seu pai, que pelo menos ele se lembrasse do lema da família Simpson, que era... No rosto não.
Então, tentando tranquilizá-la, Ned diz que não mataria o pai dela. Mas aí o doidão do Homer aparece e começa a rir, dizendo que o Ned nunca conseguiria matá-lo, tudo porque o Homer se achava muito melhor do que ele. Com medo, Ned pede para Homer não desafiar Deus. Aí ele vai e faz o quê? Simplesmente pega emprestado a arma do chefe Wiggum, que é outro idiota, e a joga nas mãos do Flanders, e depois começa a provocá-lo para que ele atirasse. E quanto mais Ned se negava a fazer isso, mais o Homer provocava. Mas mesmo furioso com toda aquela situação, Ned consegue se controlar e joga a arma dentro de um triturador. E que triturador, hein? Triturou a arma como se fosse papel. E depois disso, o Ned simplesmente desaba no chão de alívio. Porque como ele não atirou no Homer, começou a acreditar que tinha conseguido mudar o futuro. E muito feliz, ele foi correndo dar um abraço no Homer. Mas aí, ele tem uma outra visão muito mais perturbadora. Durante o seu trabalho, o Homer acabaria apertando um botão de autodestruição da usina e explodiria toda a cidade. O fato é que depois dessa visão, Ned começa a acreditar que mudou o futuro para pior, porque ao se recusar a matar o Homer, ele condenou a cidade inteira. E sabendo disso, Ned conta tudo para Homer e pede para ele nunca mais pisar na usina. Porém, era aniversário do Lenny e os funcionários tinham comprado um bolo de sorvete para poder comemorar. E o Homer achava que valia totalmente a pena arriscar a vida de todos na cidade por uma fatia desse bolo. E assim, muito desesperado, Ned vai correndo até a usina tentar impedir que o Homer destruísse tudo. E chegando lá, ele encontra o Homer comendo o tal bolo de sorvete bem na frente do botão de autodestruição. Mas como o Homer estava dentro de uma cabine à prova de som, para poder falar com ele, Ned pegou o microfone e o avisou para não apertar o botão de destruição do núcleo. Porém, o microfone estava com defeito e algumas palavras terminaram sendo cortadas, e com isso o Homer só escutou o seguinte: aperte o botão destruição. E com essas palavras o Homer acaba ficando muito tentado e lentamente ele vai em direção ao botão para poder apertá-lo. O que só aumenta ainda mais o desespero de Ned, que sem opção pega a arma de um segurança que estava dormindo e atira 3 vezes no Homer, concretizando assim a sua visão. O problema é que depois de ser atingido, o Homer começa a cambalear sem saber se cairia para frente ou para trás. Mas para alívio de Ned, ele cai longe do botão. Quer dizer, até ele ter um espasmo e errar por pouco de novo. Mas na terceira tentativa, ele não falha. Ah, seu cretino idiota! E assim, mais uma das visões de Ned se concretiza, mostrando que o futuro era imutável e não importa o que ele fizesse, suas visões sempre se concretizariam. Até porque se ele só tivesse ignorado tudo, nada disso teria acontecido. Mas depois que todos morrem, eles se reencontram no céu, e a Marge começa a xingar o Homer, porque ela achava que ele tinha explodido a cidade inteira só para não ter que limpar a garagem. Mas, para azar dele, a garagem também tinha ido para o céu. E vendo isso, o doidão do Homer começa a pensar se também conseguiria explodir o céu. Mas aí, Deus aparece para entregar ao Homer o que ele merecia. Homer Simpson, está na hora de receber o que merece. Seu frisbee. Legal! E para espanto de Ned, Homer e Deus acabam virando bons amigos. E se gostou desse vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre algumas das coisas mais pesadas que aconteceram na Casa da Árvore dos Horrores. Corre lá que tá bem macabro.